Queria convidar você a meditar uma palavra de Deus que se encontra no Salmo de número 4, versículo 8, que diz: Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Palavra de Deus aqui no livro do Salmo de número 4. Salmo de número 4, que é foi escrito na mesma época, no mesmo contexto do Salmo de número 3, que era quando Absalão conspirava contra o reino de Davi. Davi está vivendo numa perseguição muito grande, o seu filho Absalão conspirando contra o seu reino e a nação toda conspirando contra Davi. Davi não está doente, está enfermo, mas Davi está sempre orando a Deus, está clamando a Deus, enquanto que no Salmo de número 3, Davi ele enaltece ao Senhor, dizendo que Ele é meu escudo, Ele é minha proteção. Davi, ele, no capítulo 4, Davi continua salmodiando a Deus e exaltando o nome do Senhor, dizendo: Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Na angústia me deste largueza. Largueza é desafogo, é generosidade. Deus, ele sendo generoso, Davi reconhece que Deus é generoso, que Deus tem dado desafogo para ele neste momento de perseguição, de tormenta, de conspiração. Davi, ele confia em Deus. Ele diz que Deus, ele é o Deus a fogo, Deus é misericordioso. Deus, ele continua no versículo 2, ele diz: Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Davi, ele busca a Deus, reconhece a misericórdia de Deus, a proteção. Mas também Davi, ele olha ao seu redor e ele diz: Senhor, até quando esses homens converterá a sua glória em infâmia? Davi, ele sempre buscando a presença de Deus e confiando no Senhor. Ele diz: Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. O Senhor separou para si um povo que lhe é querido. Deus, ele tem um povo na terra. Deus, ele tem a sua igreja na terra. Aquele que se faz parte do povo de Deus, da igreja de Deus na terra. Esse povo, ele é querido. É um povo que Deus, ele guarda, que Deus livra, Deus protege. Deus, ele zela pela tua igreja. Deus, ele zela pelo aquele que reconhece que o Senhor é esse escudo, essa proteção. Deus é essa misericórdia, a misericórdia de Deus. Misericórdia é aquele que se compadece pelo sofrimento do outro. Só que a misericórdia de Deus também, ela não pode ser não podemos ver a misericórdia de Deus como um escudo. Achar que nós podemos pecar, podemos errar e Deus, ele vai compactuar com o nosso erro. Não, a misericórdia não é isso. A misericórdia é quando nós buscamos a justiça de Deus, procuramos andar conforme o caminho do Senhor. Deus, ele vê a nossa sinceridade. Deus vê que nós estamos buscando o reino dos céus e a sua justiça. Então Deus, ele é o nosso escudo e proteção. Deus, ele separou para si aquele que lhe é querido. Você é querido de Deus. Se você busca andar nos caminhos do Senhor, saiba que Deus, ele te ama. A Bíblia diz que ainda que uma mãe esqueça do seu filho, Deus, ele jamais esquecerá daquele que ele é querido. Porque a mãe, ela ama o seu filho, mas Deus, ele tem o amor de Deus vai muito além do que o amor de mãe, o amor de um pai pelo filho. O amor de Deus é
esse amor ágape de Deus, um amor incondicional. Mesmo nós sendo pecadores, ainda nós sendo pecadores, Deus ele morreu por nossos pecados. Jesus ele morreu por nossos pecados. Continuando, o versículo 4 diz: perturbai-vos e não pequeis, falai com o vosso coração sobre a vossa cama, calai-vos. O salmista ele diz: perturbeis, irais e não pequeis. A Bíblia nos dá direito. Deus ele reconhece as nossas limitações. Deus ele sabe que nós não suportamos muitas coisas. Muita ira, calúnia, perseguição. Deus ele sabe que nós somos frágeis. Deus conhece nossa limitação. Mas nós podemos irar. Mas no momento de ira, nós podemos fazer igual Davi. É confiar na misericórdia de Deus, confiar na proteção. Devemos fazer igual esse salmista aqui. Irais e não pequeis. Ofereceis sacrifício de justiça, confiai no Senhor. Oferecendo sacrifício de justiça. Que sacrifício de justiça é esse? É o sacrifício que o Senhor diz: apresentai os vossos corpos vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, culto com entendimento, você sabendo, você conhecendo o querer de Deus, conhecendo o que a Bíblia nos ensina, esse princípio bíblico, nós vamos buscar a Deus, apresentar a Deus um sacrifício de justiça, saber que Deus ele nos chama de querido, de filhos, então nós vamos clamar a Deus para Ele nos dar graça, para Ele nos livrar da perseguição. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. É o que as pessoas dizem, quem nos mostrará o bem? Às vezes nós olhamos ao nosso redor, parece que não se pode confiar em ninguém. Nós olhamos à nossa volta, o ser humano está indo de cada vez a pior. O ser humano cada dia mais se corrompendo, cada dia mais buscando aquilo que não agrada a Deus, se degenerando. O ser humano está cada vez mais se degenerando. Mas o salmista ele diz: muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Deus, aquele que serve a Deus, exalta sobre nós. O Senhor ele exalta sobre nós a luz do teu rosto, o brilho daquele que serve a Deus. Não é a angústia, não é a perseguição que vai nos parar, que vai nos frustrar, que vai nos deixar angustiosos. Mas Deus, ele nos dá esse brilho, essa alegria que somente o Senhor ele pode nos dar. As pessoas já não podem tirar aquilo que Deus ele tem nos dado, que é a nossa alegria, o nosso prazer de adorar ao Senhor. Diz aqui, por que as pessoas elas nos perseguem? Por que as pessoas elas incomodam com esse brilho? Porque o brilho de Deus ele incomoda aqueles que não procuram buscar a Deus para ter esse brilho do Espírito Santo, essa luz irradiante, que é a alegria de estar na presença de Deus. Diz que a Bíblia diz que bem-aventurado, a bem-aventurança daqueles que servem a Deus. Está lá em Mateus capítulo 5, que fala das bem-aventuranças. E começa dizendo em Mateus 5, versículo 3, que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque esses herdarão o reino de Deus. Pobre de espírito é viver em total dependência de Deus, a bem-aventurança, a alegria irradiante daquele que serve a Deus. Pede-me, versículo 7, puseste alegria no meu coração mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Ou seja, a alegria do mundo, a alegria segundo a psicologia, a alegria
é um estado de prazer. Alegria é uma alegria que depende de circunstância. Às vezes as pessoas precisam ter alguma coisa para ser feliz, precisa conquistar algo para ser feliz. É um estado de bem-estar, segundo a psicologia, mas a alegria, segundo a Bíblia, é aquele que consegue andar com Deus, que vive uma vida de fé com Deus. Deus ele proporciona essa alegria, e não é uma alegria passageira, mas é uma alegria constante, uma alegria que é permanente, ela não expira. Essa alegria que proporcionada por Deus, a bem-aventurança, a alegria abençoada, aqueles que servem ao Senhor. Por isso que o salmista ele diz que multiplicam o seu trigo e o seu vinho, pessoas que dependem de alguma circunstância para ser feliz. Mas quem serve a Deus, a alegria, ela já somos alegres, já temos o brilho do Espírito de Deus, porque nós somos alegres, porque não dependemos de circunstância. Nós somos alegres porque Deus ele proporciona essa alegria para nós. Se você não sentiu essa alegria ainda da salvação, se você ainda não sente essa alegria da salvação, faça igual o salmista aqui, ore a Deus. E quanto que o Salmo de número 3, que é no mesmo contexto desse aqui, parece que Davi ele escreveu o Salmo de número 3 de manhã, como ele diz no versículo 5, deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Davi, o Salmo 8 é o Salmo de vespertino, parece que Davi ele escreveu esse Salmo à noite, que ele diz assim no versículo 8, ele diz, a salvação, versículo 8 ele diz, em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Faça isso. Ore a Deus. Quando você levantar, você diz, olha, em paz deitei e acordei, porque o Senhor me sustentou. Reconheça isso. Que Deus ele te guardou, te deu uma boa noite de sono. Pessoa, imagine Davi num contexto desse, sendo perseguido, tribulação à sua volta, mas Davi ele consegue dormir em segurança, em paz. Davi ele tinha paz. Davi ele não estava ausente de guerra, mas Davi, mesmo com essa guerra, Davi ele tinha paz. Ele dormia. Quanto tempo que você pode ser que você não durma direito, que você não consegue dormir, que você está olhando para as circunstâncias à tua volta. Mas se você orar a Deus, fazer que nem Davi, ter esse costume de oração de manhã e de noite, igual ele diz aqui, em paz também eu me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Durma a Deus, ore a Deus, que você vai ter um sono tranquilo. Você vai dormir igual uma criança e você vai acordar com essa alegria irradiante. Todos os dias, busca ao Senhor a todo tempo. Faça que nem Davi. Aquele é o Salmo de Salmo de número 3 de manhã e Salmo de número 4 dá a entender que Davi está orando à noite, à tarde, está indo se repousar, está indo descansar. Mas ele está descansando não só o seu corpo físico, mas está descansando a tua alma, descansando em Deus. Por isso que ele diz, aquieta minha alma. A minha alma espera em Deus. Então a nossa alma tem que esperar em Deus. Eu quero orar com você, Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, eu te agradeço por esta palavra que o Senhor nos concede, Pai. Senhor, nos dando segurança, proteção, misericórdia. Senhor, as circunstâncias que tiver à nossa volta, Pai, não pode tirar a nossa alegria irradiante de te adorar, de bendizer e exaltar o teu nome, Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço, Pai. Ó Senhor, essa pessoa que acabou de ouvir esse vídeo, Pai. Ó Senhor, que o Senhor possa dar tranquilidade, dar paz, que ela possa, Senhor, a partir de hoje, Senhor, crer, orar ao Senhor pela manhã, pela noite,
e estar sempre agradecendo ao Senhor, sendo grato por tudo, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe.